Então, seja bem-vindo, já estamos gravando a tela. Essa daqui é a primeira tela que você vai ver. Nesse vídeo, eu quero mostrar para você uma atuação prática de uso do equipamento aqui com o Bioplasm, também conhecido como Bioplasm Spooky. Eu vou apertar no único botão que a gente precisa apertar nessa tela, que é o Connect. Você não precisa se preocupar com Personalize, não. Já está tudo ok aqui. Tem outras aulas ensinando a respeito do Personalize. Esta é uma aula prática, então vamos à prática. Eu entrei aqui e aqui na minha tela, primeira tela que aparece isso daqui, porque eu já tinha feito uma leitura antes. Mas, para você, no primeiro uso, vai aparecer tudo vazio. Se você já fez alguma leitura, vai ter aqui alguma leitura de alguém aleatório. Então, eu vou apertar em nova ficha para a gente fazer a simulação de um atendimento. Vou colocar uma pessoa real, uma criança, cuja mãe me pediu para trabalhar por questões de autismo. Então, aqui a gente vai trabalhar a leitura e a emissão de frequência do Lucas, conforme autorizado pela família. Data de nascimento e nome completo é tudo que você precisa para o equipamento começar a funcionar, porém, e sexo também. Porém, a gente sempre coloca mais informações, quanto mais tiver, melhor. Tá? Ela me passou o grupo sanguíneo, então eu vou colocar aqui A negativo, só que daqui de grupo sanguíneo para baixo não é obrigatório, você já pode apertar o OK. Eu é que vou colocar mais informações, só não vou colocar muito mais informações, porque a aula está sendo gravada para não expor mais do que o necessário aqui da criança. Certo? Então, Brasília, Brasil, se tiver CEP, pode colocar, se tiver e-mail, pode colocar. Eu vou colocar aqui as informações que foram passadas dentro do limite da confidencialidade aqui. Mas a mãe já autorizou tudo certinho. Então, tá aqui, nome completo, data de nascimento, a idade aparece automaticamente, você não precisa mexer nesse campo. Sexo masculino, coloquei, é optativo, mas você pode colocar A negativo, e um pedacinho do endereço, ok. Eu estou fazendo à distância, mas você pode fazer de maneira presencial também. E ele já cai automaticamente nessa tela, na qual você não precisa mexer, você não precisa fazer nada aqui, é só apertar em prosseguir. Dependendo do seu computador e do seu processador, os cliques vão gerar uma lentidão maior ou menor, mas sempre tem um tempo de espera entre uma tela e outra. E aqui, você já tem aí a aula onde você sabe configurar os casos. Eu vou apertar em básico, porque tem órgãos específicos que eu quero ver. Então, eu já apertei aqui em básico, que é uma escolha pré-determinada de quais órgãos eu quero avaliar, e vou apertar em investigação, para investigar o menino Lucas, que apresenta comportamento autístico, tem laudo e tudo direitinho, e a mãe gosta muito quando eu faço a emissão de frequência dele à distância, porque são os dias em que ele fica melhor, ele fala melhor. Antes da gente começar a frequência, ele era não verbal, ele passou a falar com as frequências, e ainda carece de melhoras, então a gente vai continuar sempre aí, pelo menos uma ou duas vezes na semana, fazendo a emissão de frequência do Lucas. E aqui, ó, a gente tem essas numerações de 1 a 6 aqui no cantinho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdão, pessoal. Inverno. Inverno em Brasília. E aqui a gente tem, então, uma leitura. Essa pontuação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ela mostra o estado atual daquele órgão, daquele recorte de órgão, que a gente chama de etalon. Então, não necessariamente aquilo que está com marcação 5 e 6 é a fonte do adoecimento, mas necessariamente aquilo que tem 5 e 6 está mostrando algum desequilíbrio energético momentâneo
ou crônico, dependendo da situação do paciente. A gente vai descobrir qual é a fonte do adoecimento usando outras ferramentas de busca que eu vou ensinar para vocês em outras aulas que vocês já vão ter disponíveis aí. Aqui é só uma demonstração prática com a professora levemente gripada no inverno de Brasília. Dependendo do seu computador e do seu processador, essa leitura vai mais rápido ou mais lenta. Geralmente ela não vai muito mais rápida do que isso. Meu computador tem um processador muito bom, mas pode ser que você tenha um melhor ainda e vá bem mais rápido. Mas também pode acontecer de ir bem lentinho e só ter um pouquinho mais de paciência. Nessa pré-seleção que eu fiz, tem 46 etalons, 46 órgãos ou recortes de órgãos, que a gente chama de etalons. Cada linha dessa aqui é um etalon. Então, como eu coloquei 46, ele vai durar aí alguns minutinhos e já vai terminar. Ele já está terminando, na verdade. Se você colocar todos os 800 possíveis, ele tem 856 possíveis, né? Incluindo DNA, cromossomos, todos os órgãos, todos os recortes, todas as microscopias. Ele vai levar em torno de 40 minutos para fazer a leitura completa, que também não é ruim, né, gente? É muito bom. Dá para fazer a leitura completa de todos os órgãos. Para essa demonstração, eu vou fazer só esse básico aqui pré-selecionado, que eu gosto muito de trabalhar, porque ele tem um pouquinho de cada sistema, do digestório, do respiratório, do músculo esquelético, e aí eu consigo verificar um pouco de cada coisa de uma maneira mais básica. E aí, se eu entender, se eu perceber que tem um desequilíbrio em uma determinada região, eu posso aprofundar essa análise depois. Eu gosto de trabalhar dessa maneira, tá? Pronto. Ele fez a leitura e agora eu vou verificar aqui quais deles que tem a bolinha vermelha, só para dar uma espiada em onde que estão os principais desequilíbrios do momento, né? Intestino, por exemplo, aqui a gente imagina que seja alguma verminosezinha, o pâncreas também, traqueia e brônquios, muito comum. Depois que aconteceu o Covid, nunca mais esse etalon ficou normal em ninguém, mesmo aqueles que não tomaram nenhum tipo de remédio, nem nada. Os astrócitos, membrana do cerebelo, apareceu o número 5 aqui também, ó, tá vendo? Tem bolinha vermelha, cutícula do cabelo. E só, o restante está tudo muito bom, como a gente espera em uma criança, né? Vocês vão perceber com a atuação de vocês que em adultos, às vezes aparece mais da metade, tudo vermelho, e depois, infelizmente, a gente acaba vendo que é o normal mesmo, né? Infelizmente, tá todo mundo bem desequilibrado. Mas numa criança fica tudo verdinho mesmo. Então, a gente vai apertar agora em ficha índice. É aqui em ficha índice que a gente investiga quais são as doenças que aparecem, quais são os micro-organismos que aparecem em cada etalon, em cada órgão ou recorte de órgão. Lembrando que essa avaliação é puramente vibracional e holística e ela não substitui a avaliação médica e muito menos o tratamento médico. Como essa criança tem sintomas autísticos, eu, por experiência, já vou direto aqui na parte dos astrócitos, neurônios, substância branca, para poder trabalhar a fala, trabalhar a coordenação motora dessa criança, o que geralmente dá bastante resultado. Antes de enviar frequência, mesmo à distância, presencialmente, eu também gosto de ver se tem micro-organismos, né? Então, eu já vi ali o que eu quero trabalhar lá embaixo, na parte neurológica, já vi o que eu quero trabalhar, já gostei, porque a maior parte está verdinha, geralmente não é assim. No Lucas aparece tudo em desequilíbrio e ele está muito bem, então ele, é um sinal de que ele está comendo bem, dormindo bem, né? Já vi o que eu quero fazer, já fiquei feliz. E agora eu vou aqui no intestino para ver se tem alguma verminose para começar primeiro enfraquecendo os micro-organismos. Essa é a maneira como eu trabalho, você não precisa fazer exatamente assim. Então, eu apertei ali, só voltar lá para mostrar. Eu apertei no órgão aqui, intestino. Eu posso apertar tanto nessa imagem quanto em análise atual. Eu vou apertar em análise atual. E vou apertar no gráfico ou em teste. Cai no mesmo lugar.
Apertei no gráfico e vou escolher nos tópicos aqui de investigação, patomorfologia e micro-organismos. Aqui eu consigo ver o que tem de doença, pensando em termos emergéticos, pois esta avaliação não substitui um diagnóstico médico, ela não é um diagnóstico, ela é uma diagnose energética, que não substitui a avaliação profissional médica. E aqui eu vou ver que tem micro-organismos, ó, já tem um aqui, tem até a foto dele aqui enquadrado na delegacia. Tem 2 micro-organismos para a gente enfraquecer, na verdade 3, né? Lamblia, Ascaris e Enteróbios. E tem essa enterite, enzimopatia, desbacteriose intestinal, que são vibrações de patomorfologia e nosologia. Se eu desmarcar esse tópico, ficam só os bichos. Adriana, mas e esses outros aqui de baixo? Não se preocupe tanto com eles. A gente vai pensar só no que está com as letras vermelhas. Quanto menor a numeração, mais forte a vibração. E essas vibrações em vermelho são aquelas que o equipamento está chamando a atenção para dizer que são ruins para ele, que estão prejudicando. O restante só existe lá, mas não estão trazendo prejuízo para o Lucas. Tá, então aqui a gente pode desmarcar micro-organismos, marcar só patomorfologia para aparecer só o que interessa, e quando a gente aperta ajuste todos, ele mostra com mais precisão aquilo que é mais importante, ele joga lá para cima. Eu vou desmarcar aqui de novo, marcar aqui, e com ajuste todos ele colocou que Lamblia é o pior, esse aqui é a giardia, tá, gente? Lamblia intestinalis, giardia. Ascaris lumbricoides, também conhecida como lombriga, e Enteróbios vermiculares, também conhecido como oxiurus, que é aquele que faz coçar o bumbum. Então, vamos começar pelo chefe da gangue. Eu vou clicar aqui na imagem dele. Eu só cliquei na imagem e estou aguardando, ok? Primeiro eu selecionei o micro-organismo aqui, depois cliquei na imagem dele aqui, e ele me levou para aquela tela de leitura inicial, porque ele tem que ser lido antes de ser enfraquecido, e a gente aperta em investigação. Pesquisa feita, não aperta em OK, só espera. Então tá aqui ele, o Lamblia intestinalis, e agora, em qualquer botão que eu apertar, ele vai me levar para a mesma tela, que é aquela análise. Eu apertei em análise atual e eu voltei para cá. Agora eu vejo Ascaris lumbricoides, vou fazer a mesma coisa, fazer a leitura dele. Cliquei no micro-organismo e na imagem dele e estou aguardando. Em alguns computadores, ele dá uma tela de erro, é só apertar em OK, mas ele vai aparecer aqui nessa lista de qualquer maneira para investigação, tá? Acontece muito de dar uma telinha de erro, é só apertar em OK, e aí você vai lá para a investigação que o bicho vai estar lá, pronto para ser investigado. Então, investigamos Ascaris lumbricoides, Lamblia já está aqui, Ascaris aqui. Agora eu vou em análise atual e vou selecionar o terceiro, Enteróbios vermiculares. Fiz a mesma coisa, cliquei no nome dele na lista e cliquei na imagem dele, lembrando que aqui nos tópicos eu só selecionei micro-organismos. Vou investigar. E eu poderia fazer isso com 5, 6, 10, não importa, tá? Todos que estivessem vermelhinhos ali, eu faria. Vou apertar em análise atual, saída, saída de novo, e vou apertar, gente, em investigação, para ir lá para aquela tela. Voltei para aquela tela e aqui a gente tem
todos aqueles etalons, eu vou procurar os etalons dos bichinhos para enfraquecer um por um. Eu aperto no nome, não importa se está marcado ou não, eu aperto no nome do micro-organismo ou do parasita. Esse aqui não chega a ser um micro, né? É um organismo mesmo. Eu vou apertar em análise atual, metaterapia, e aqui é muito importante, para tudo e presta atenção. Eu não posso lançar frequência protetora em um parasita. Isso poderia prejudicar grandemente o meu paciente, porque eu fortaleceria esse parasita. Isso aqui é muito sério e muito importante. Presta atenção. Você tem que clicar na lua para enfraquecer um parasita. Cliquei na lua, posso clicar 10 vezes aqui para ter certeza e aperto em começo. E ele já começou a enfraquecer o parasita. Não satisfeita, eu vou fazer de novo. Análise atual, metaterapia, começo. Ele já está na lua. Depois que você coloca uma vez, ele só sai se você clicar no som. Então, de novo, análise atual, metaterapia, começo. Posso fazer isso até 5 vezes. Mais do que isso, o paciente começa a passar mal. Tanto fazendo presencialmente quanto à distância. Vou fazer pela última vez no enteróbios vermiculares. E ele está bem resistente. Isso é algo que eu tenho que comunicar para a mãe, né? Então, olha só, fiz a leitura inicial e fiz 4 vezes frequência contrária, frequência destruidora, frequência invertida. Vou procurar os outros bichos aqui que eu li. Eles têm que estar aqui em algum lugar. Cadê eles? Achei o enteróbios. Muito bem. Ao vivo e a cores, mostrei que não estou achando o bicho. E agora, o que eu faço? Eu vou entrar lá no ficha índice e ele vai estar aqui em algum lugar, porque ele foi lido, né? Os outros bichos foram lidos. Então, eles não estão lá na investigação, mas eles estão aqui, ó, no ficha índice. Não tem problema. Aqui também eu consigo acessar. Então, a gente já fez o enteróbios vermiculares, agora eu vou para o Ascaris lumbricoides. Vou apertar aqui, ou na imagem do bicho, ou em análise atual. Tanto faz, eu vou para o mesmo lugar. Metaterapia. Garanto que ele está no Lua, né? Então, para eu ver em qual tá, é só clicar nos dois, ó. Sol, Lua. Sol, Lua. Ele está no Lua mesmo. Então, começo. Adriana, mas você já falou sobre esse Sol e Lua. Sim, mas é muito importante você gravar essa informação, porque um erro desse pode custar muito caro para o seu paciente. Então, não pode errar aqui de jeito nenhum. Apertou em metaterapia. Se é bicho, lua. Não é bicho, sol, tá? Então, aqui tá no lua, começo. E de novo. Quando a gente não está fazendo lá na tela inicial e está fazendo aqui no ficha índice, ele fica rodando mais tempo mesmo, ele fica pensando mais tempo. É mais interessante fazer lá no ficha índice. Mas ok, não apareceu lá, a gente faz por aqui. Eu vou fazer só mais uma vez para garantir. Esse daqui ficou com bastante prejuízo, né, gente? Vou mostrar para vocês como fazer a análise comparativa, para vocês verem como que faz o antes e depois na mesma tela. Olha só, análise comparativa, né? Essa daqui é uma que a gente comemora, né? Você vai, o que tiver com o check aqui, o box marcado, é o que vai aparecer na primeira tela. Então, a gente tem que marcar Ascaris lumbricoides, primeira leitura, ó. É essa que não está com a letra tombada em itálico, é a primeira leitura. Aí a gente vai procurar Ascaris, aí não está tombado aqui também, né? Tudo bem. A gente vai procurar a última leitura do Ascaris lumbricoides, que foi essa daqui,
quando eu lancei o último raio laser prejudicial, né? E aqui a gente não marca o check, a gente só aperta no nome. Então, deixa eu voltar lá. O check vai aqui, o Vzinho da caixa, e aqui a gente só aperta no nome. Gente, eu levei meses para entender isso aqui, porque não tem no manual, e eu tive que aprender sozinha. Ainda bem que você tem a tia Dri para mostrar para você. Então, olha só que interessante, aparece o antes e o depois, e como ele sofreu prejuízo. Olha, enfraquecimento em 67% e o risco de retrocesso em 100%, ou seja, ele não vai retroceder, ele não vai voltar a melhorar. E se eu apertar em melhoria, ele pisca tudo que melhorou, não teve nada. Se eu apertar em agravamento, ele pisca tudo que piorou. Olha, tudo que piorou, tudo. Todas as pontuações dele pioraram, exceto essa desse tubinho aqui. Olha que interessante, gente. O que será isso, hein? É uma parte da lombriga que ficou ali firme e forte, sem prejuízo, né? Mas muito bom, né? Muito bom. Isso aqui é satisfatório. Então, eu vou dar saída nessa tela. Tá? Eu posso continuar? Posso continuar fazendo, mas mais do que 5 vezes não é bom para o paciente. Se eu não me engano, se minhas contas estiverem corretas, essa é a quarta ou quinta. No máximo a quinta. Vou fazer aqui mais uma para a gente ver se piora. Agora piorou aqui embaixo. Piorou agora, né? Então, a gente pode voltar lá na análise comparativa, deixar ele marcado nesse último. Primeiro a gente tem que clicar aqui, depois no nome, e aí a gente tem mais agravamentos, né? Ó, enfraquecimento em 81%. E eu sei o tanto que isso é satisfatório, mas a gente não pode ficar brincando disso, né? Para não prejudicar o paciente também, tá? Opa. Então, vou dar saída de novo, e ainda temos um bichinho para mexer, que é a giardia, né? A lâmblia intestinalis. Então, eu vou clicar aqui na imagem para variar um pouquinho, porque eu poderia clicar em análise atual, mas vou clicar na imagem só para vocês verem que cai no mesmo lugar. E aí eu venho em metaterapia. Garanto que está em lua, clicando sobre a lua e aperto começo, para a gente ver o prejuízo, né? O tanto que isso daqui é bom, gente, satisfatório, parece que a gente fez a boa ação do dia, né? E é verdade, isso daqui é muito bom. Fiz uma vez, já prejudicou, vamos ver essa numeração aumentar. Em órgãos, a gente quer ver essa numeração cair para 2. A gente não quer ver ela subir para 6. Por isso que a gente usa lua no bicho, para prejudicar. 5 e 6 é prejuízo. Então, vamos lá, começo. Começamos a prejudicar, eu cliquei de novo em metaterapia, já fiz 2 vezes, estou indo para a terceira. Já está na lua, vou apertar em começo. Lembrando que sempre lua para bichos, sol para qualquer outra coisa. Não interessa se tem um órgão com câncer, você não vai apertar em lua para matar o câncer se você está no órgão. Isso é burrice. Você só vai apertar em lua para bichos. Vocês me perdoem o meu linguajar, é porque eu vi um professor famoso ensinando dessa maneira e eu fiquei horrorizada dele prejudicando os órgãos. Não pode, tá, gente? Isso é contra as boas práticas da biorressonância. Você só vai mandar frequência destruidora para bichos e somente para bichos, tá? Para patógenos, somente. Vamos fazer aqui lâmblia pela última vez. E aí a gente vai para a análise comparativa. A gente está conseguindo avançar. O que a gente avançou melhor foi com a lombriga, com aspas lumbricoides, mas a gente conseguiu causar prejuízo em todos eles. Então, vamos aqui, análise comparativa. Vamos achar a primeira leitura de lâmblia aqui em cima. Cliquei com o xizinho. E agora
Eu acho que se apertar em busca alto, ele vai, mas ele foi para a primeira metaterapia, aí mostrou o prejuízo de 48%. Mas eu quero a última, ó, mostrou um prejuízo de 73%. Tá vendo? Então, quando eu comecei, ele enfraqueceu 48, depois 64, depois 67, 69 e a gente terminou em 73 com 5, ó. 5 emissões de frequência, que é o máximo que a gente deve fazer para não causar sintomas desagradáveis, como náusea, dor de cabeça, prostração no paciente. Fizemos 3 micro-organismos e agora a gente tem que começar a fortalecer órgãos, né? Como eu já mexi no intestino, eu vou dar uma fortalecida nesse intestino para dar mais vigor para esse paciente que agora está ali com os vermes morrendo, né? Então, a gente coloca intestino, metaterapia. E olha só, gente, jamais lançar frequência destruidora aqui. Adriana, você já falou isso. Sim, eu estou falando de novo, porque isso é extremamente importante. Não tenha dúvida disso. Apertem sol e começo. Vamos ver o intestino ficando cada segundo melhor. Lembrando que nós estamos falando em terapia vibracional, e quando a gente fala eliminar vermes ou melhorar órgãos, a gente está falando em termos vibracionais. Ó, vou repetir: metaterapia. Garanto que está no sol, não está na lua, sol, e aperto o começo. Certo, gente? Então, continuando, termos vibracionais holísticos. Nós não estamos falando em substituir o tratamento médico, estamos falando em dar um reforço vibracional alternativo e secundário para esse paciente. E vou fazer mais uma vez, porque eu estou animada e feliz, acreditando que a gente está realmente avançando aqui pelos novos números que vão aparecendo. Olha só, tá ficando muito bom. Muito bom. A gente conseguiu tirar o intestino do status vermelho para o status verdinho, porque a gente não tem mais nenhum 5 e 6 aqui. Agora eu quero fazer uma análise comparativa. Então, aqui ele está na última que ficou, eu vou procurar a primeira leitura do intestino. E sim, se tiver uma lista enorme aqui, você tem que procurar um por um, gente. Não tem jeito. Se eu apertar nessa caixinha e apertar em busca alto, ele vai lá na primeira metaterapia. Isso me ajuda, porque eu não tenho que ficar procurando. Mas eu quero a última. Olha só que interessante, fortalecimento das reações compensatórias em 29%. Ele melhorou esse intestino em 29%. Se eu apertar em melhoria, ele vai piscar todos os pontos onde houve melhora. Se eu apertar em agravamento, ele vai me mostrar os pontos de piora, mas não houve, pois a terapia foi um sucesso. Então, saída, Adriana, mas tem jeito de piorar? Não, só se você colocasse na lua, tá? Mas se eu tivesse a leitura do Lucas de 2 meses atrás, eu poderia comparar o que piorou de uma leitura para outra. E acontece, né, gente? Se a pessoa come uma feijoada, passa mal, ela piora. Não é uma questão de tratamento, é uma questão de vida mesmo. Ele viveu 2 meses e piorou. Isso pode acontecer e acontece com muita frequência. Certo, gente? Então, aqui eu vou dar a saída. E agora eu vou trabalhar especificamente no autismo, tá? Lembrando que é uma terapia vibracional que não substitui terapias médicas, ok? Isso aqui não é algo que você vai fazer e vai resolver o problema do paciente como se você fosse um médico. Não, tá? Você está dando um apoio vibracional. Isso é importante porque essa aula está sendo gravada, então a gente tem que sair fora de qualquer possibilidade de pessoas à toa que queiram nos prejudicar. Deixa eu achar aqui agora. Então, tem o pâncreas, aqui também vai ter giardia. Eu vou até entrar lá, vou mostrar para vocês. Eu não tenho dúvida que aqui vai ter lâmblia. Olha lá, ó, tá vendo?
Ajuste todos. A lâmblia está lá estrelando o show. Só que a gente já enfraqueceu no intestino. É a mesma lâmblia, ela já está prejudicada, então eu não preciso mexer aqui. O que eu posso fazer é somente fortalecer o intestino, mas o prejuízo já foi feito no micro-organismo em termos vibracionais holísticos, que não substituem o médico. Olha só, lua e sol. Eu estou no sol, vou apertar em começo. E olha que lindo, a gente trazendo mais vida, mais vitalidade e energia para esse pâncreas. Ele começou muito bem aqui, depois aqui embaixo, aqui no meio não mudou tanto. A gente pode fazer de novo. Se você não quiser fazer no órgão todo, você está vendo que tem esse alvo verde aqui bem no centro, ó. Eu vou pegar esse alvo, trazer para cá e vou garantir que está no sol novamente e vou apertar em começo e vou pausar quando chegar no ponto que eu não quero, que já está no limite que eu quero. Ó, vou fazer de novo para você ver. Metaterapia. Aqui eu garanto que está no sol, porque jamais eu posso usar a lua em órgão, sempre o sol. Isso é muito importante. Coloco o alvo no centro, onde eu quero que trabalhe, e aperto começo. E depois pausa. Ó, pausei porque ele já tinha passado do limite onde eu queria trabalhar. Mais uma vez, só para você ver como funciona essa questão de mudar o alvo de lugar, para você não ficar trabalhando áreas que você sabe que estão ok. Mas tudo bem se você trabalhar, tá? Não tem problema você fazer no todo, não. Sol, começo. Não mudou muita coisa, né? Vou deixar ele fazer até o final. Prontinho. Agora eu quero ver como ficou esse pâncreas, só para lembrar como funciona a análise comparativa, porque isso daqui é muito bom, tanto para você quanto para o seu paciente. Você vai gostar de mostrar isso para ele. Aperta aqui o Vzinho, pâncreas, desce, vai no último, só aperta no nome, não checa a caixinha. E olha só que interessante. Aqui ele já falou, esse pâncreas não vai retroceder hoje, tá? Essa frequência dura de 3 a 4 dias no máximo, ok? Então, nos próximos 3 ou 4 dias, eu tenho 100% de garantia de que isso vai ficar assim, não vai voltar a piorar. Eu vou apertar em melhoria para ver o que acontece, e ele pisca tudo que melhorou e mantém aqui aquilo que ficou do mesmo jeito. Ele está mostrando que melhorou 34% esse pâncreas, o que é muito importante para essa criança, com certeza. Adriana, qual é o limite? Até onde que eu posso ficar trabalhando isso daqui? Não é bom mexer em mais de 6 órgãos por dia. No máximo 12, mas você vai perceber que quando você faz 6, você tem um resultado muito maior do que quando você faz 12. Então, eu já mexi no intestino, já mexi no pâncreas, e agora eu não quero mais perder tempo. Eu vou trabalhar na parte da fala. Adriana, mas está verdinho, está tudo ótimo. Sim, mas é aqui no substância branca do cérebro que eu trabalho a fala. Então, ó, voltando lá, eu cliquei no etalon substância branca, vou clicar na imagem ou em análise atual, cliquei na imagem, vou apertar em... Eu posso vir aqui em teste para a gente ver o que aparece em patomorfologia. Geralmente, gente, no autista aparece essa vibração oligofrenia. Para o Lucas sempre aparece. A diferença é que antes ela estava bem pertinho do zero com letras vermelhas. Hoje em dia, ela já saiu das letras vermelhas, significando que o corpo está sabendo lidar com essa vibração. Depois você pode pesquisar o que é oligofrenia. E todas essas outras que aparecem, aí lá na frente pode ter câncer, pode ter um monte de coisa, adenoma, não interessa, tá? Isso aqui não interessa, é só o que tá, perdão, no topo com letras vermelhas. Perdão, pessoal. Tá, então o que eu vou fazer aqui? Eu só dei uma espiada para ver se está tudo bem. Graças a Deus, tudo bem. Mas eu sei que é aqui que eu trabalho a fala do autista
em termos vibracionais que não substituem tratamento médico. Olha só, gente, isso daqui é incrível, tá? Todas as vezes que eu faço a metaterapia do Lucas e eu aperto aqui em substância branca, vou garantir que tá no sol, ó. Não tá na lua, tava no sol, né? Eu apertei na lua só para ter certeza, agora sol, 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 tá? Cliquei várias vezes aqui. A mãe dele me manda mensagens lindas, falando o quanto ele se desenvolveu naquele dia, o quanto ele falou uma palavra nova, ele teve um comportamento melhor, um olhar mais fixo, né? Antes ele não olhava nos olhos, agora ele já olha, ele não falava, agora ele já fala. O desenvolvimento dele é um pouco mais lento do que o de outras crianças da mesma idade, mas ele está se desenvolvendo muito melhor depois que a gente conseguiu aplicar a terapia vibracional. Isso é um fato. E aqui eu posso fazer mais umas 2 vezes, né? Então você tem que ter também essa compreensão do que é importante para o paciente, porque nem tudo que está verde está bom. Às vezes é aquilo que precisa ser trabalhado, você tem que ir pelo sintoma mesmo, tá? Às vezes você comprou equipamento para cuidar de você, de um familiar, e aí você sabe que você tem um nódulo na tireoide, por exemplo, mas no equipamento a tireoide está verdinha. Trabalhe a tireoide, trabalhe em cima dela. Porque assim você vai ter mais resultado do que você trabalhando só no que está vermelho. Tá? Eu já não olho tanto para o que está vermelho. Eu vejo sim, mas dentro do que faz sentido para o tratamento. Então, eu fiz substância branca e vou trabalhar nos astrócitos por causa desse 5zinho aqui, tá? Primeiro eu vou dar uma espiada nele, eu posso apertar em teste ou no gráfico, cai no mesmo lugar. Aperto em patomorfologia, não aparece nada. Micro-organismo não vai aparecer nessa região do corpo. Então, tá tudo certo, não tem nada que me chama atenção. Mesmo assim, como tem um pontinho ali, eu vou fazer a emissão de frequência para o Lucas, para ver se a gente consegue mudar essa vibração. Tá no sol, isso é importante. Aperto em começo e fico aqui na torcida para que dê tudo certo. A gente já está finalizando e antes de finalizar, eu quero mostrar para você um recurso muito interessante que o seu equipamento tem, que é o recurso de emitir a frequência de uma planta ou de uma pedra para um órgão. Vou dar saída e vou procurar outro órgão aqui, ou etalon, ó, membrana do cerebelo. Eu vou clicar aqui em análise atual ou na imagem, cai no mesmo lugar, em teste ou no gráfico, vou clicar no gráfico, cai no mesmo lugar. E olha só que interessante, gente, eu vou apertar em fitoterapia. Eu vou apertar em ajuste todos e apareceu uma plantinha aqui. Essa plantinha que está em vermelho é a mais apropriada para trabalhar a membrana do cerebelo do Lucas. E aqui o equipamento me permite clicar na imagem da planta para enviar a frequência dessa planta aqui, Dryopteris filix-mas, para ele. Eu não conheço a planta, ela provavelmente tem um outro nome em português, mas isso não me importa tanto. O que importa é que o equipamento encontrou uma compatibilidade vibracional aqui de cura energética, que não substitui tratamento médico, para o Lucas, tá? Então eu vejo, tá na lua? Tá no sol? Pronto, agora tá no sol, eu tenho certeza. E vou clicar aqui em começo. O que o equipamento está fazendo é enviando a frequência vibracional desta planta para a membrana do cerebelo do Lucas, o que eu acredito ser extraordinário, né? Incrível, eu amo essa função. Tá, fiz esse envio de frequência, aqui mesmo, gente, eu posso dar saída e já posso ver a análise comparativa. Né? Você precisa fazer isso toda vez? Não, de maneira alguma, você não precisa fazer isso toda vez, tá? Aqui ele já está marcado na primeira leitura original, porque não tem nada escrito aqui metaterapia, então eu sei que é a leitura original. Eu vou apertar busca alto para eu não ficar procurando, ele já me jogou lá embaixo. E ele já fez o serviço de deixar esse nome aqui clicado. Aqui, gente, está escrito fortalecimento em 30%. Olha só que interessante. Se eu apertar em melhoria, ele pisca vários aqui, ó. Melhorou bastante, né? Isso é uma bênção. Então, eu já dei saída e eu vou mostrar
como fazer a mesma coisa com a frequência das pedras. Vamos fazer membrana aracnoide. Eu vou clicar aqui e vou clicar em teste ou gráfico para achar agora não mais fitoterapia. Eu quero agora litoterapia. Eu vou apertar em ajuste todos e apareceu em primeiro lugar espinela. Não está em vermelho, significando que não faz a maior diferença para o Lucas, mas vai fazer alguma, então eu vou, como eu quero mostrar para vocês como funciona, mesmo não estando no vermelho, não tem problema algum eu clicar aqui na imagem dessa pedra chamada espinela e enviar a frequência vibracional da espinela para membrana aracnoide. Olha só, verifico se está na Lua ou no Sol, está no Sol e faço começo. E sim, olha só, ele enviou uma frequência de melhora usando a frequência vibracional da espinela para a membrana aracnoide. O que eu vou fazer? Vou dar saída e vou... Você não é obrigado a fazer isso aqui, tá? Fazer análise comparativa. Eu estou fazendo para mostrar para você o parecer do equipamento. Se melhorou, se não melhorou, se ficou igual ou se piorou, mas não piora se você não colocar na Lua, então tá tudo certo, tudo seguro. Tá? Então, ele já está checado aqui na caixinha de escolha desse etalon. Eu vou apertar em busca alto, ele correu lá para baixo, para o último, e foi direto onde me interessa e falou, olha só, fortalecimento das reações compensatórias em 16% aqui embaixo. Tá? Isso é muito bom. Se aperta em melhoria, ele mostra lá onde melhorou para provar para você que está melhor. Sim, ok? Saída. Essa foi uma demonstração prática. Tem as outras aulas ensinando o passo a passo de uso do equipamento para que você entenda cada aspecto do seu equipamento de maneira detalhada. Espero ter ajudado você. Que Deus abençoe você nesse dia. Em nome de Jesus, forte abraço para você.